Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa. Na aula de hoje vamos falar sobre sistemas lineares. Como eu falei na abertura, vamos estudar hoje os sistemas lineares. Esta primeira aula é uma aula teórica, em que a gente vai definir o que é um sistema linear, ver alguns tipos de sistemas lineares, falar um pouquinho de classificação, não é? E também entender o que é resolver um sistema linear, como é que nós calculamos a solução. Os vídeos subsequentes são vídeos em que nós temos alguns exemplos de resolução de sistemas lineares e também uma técnica de escalonamento que a gente vai estudar, que é o método de Gauss. Então, são vídeos que vêm na sequência deste aqui. Vamos lá, ver aqui primeiro o que é um sistema linear. Para nós definirmos um sistema linear, eu primeiro separei uma outra definição que nós vamos usar como base, que é a definição de equação linear. Tá? Então, quando a gente fala de sistemas lineares, são sistemas de equações lineares. Então, é preciso saber ou relembrar o que é uma equação linear. Uma equação é linear se cada termo que compõe essa equação possui apenas uma incógnita, e cada uma dessas incógnitas possui expoente 1. Então, eu coloquei dois exemplos simples de equações lineares. O primeiro está aqui, ó, 3x mais 4y menos 5z igual a menos 2. Observe que em cada termo, ó, o termo 3x só possui uma incógnita, que é o x. O termo 4y só possui o y como incógnita. E o termo menos 5z também só possui uma incógnita, que é z. E em todos os casos, ó, as incógnitas possuem expoente 1. Não é? Se eu tivesse, por exemplo, x ao quadrado, essa minha equação já não seria linear. Beleza? A ideia de linear é a ideia de linha mesmo, né? Eu não tenho oscilações, digamos assim, né? A outra aqui, ó, 8t menos 3r mais 2s menos 9q igual a 5. Também é linear. Eu tenho em cada termo uma única incógnita e o expoente é sempre 1. Quando eu falei uma incógnita, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, tr, 8tr, também não seria linear, certo? Para ser linear, cada termo com uma incógnita e cada incógnita é elevado ao expoente 1. Bom, definido o que é uma equação linear, vamos falar do sistema de equações lineares ou um sistema linear. Então, está aqui, como definição, está aqui, ó, um sistema formado por n equações lineares e n incógnitas, a gente vai chamar de sistema linear de ordem n. Então, o número de equações e o número de incógnitas também dão a ordem no nosso sistema linear. Nesse caso aqui, eu estou falando de um sistema de ordem n, como aquela matriz, uma matriz n por n é uma matriz de ordem n. A gente vai ver que há uma relação entre um sistema linear e matrizes, certo? Mas aí eu podia ter um sistema também linear que fosse, por exemplo, com m linhas e n incógnitas. A gente vai ver que isso é um sistema m por n, que é um sistema retangular, tá bom? Eu estou definindo aqui para um sistema quadrado, a gente vai ver por que a gente chama isso, e usando apenas ordem n, tá? Por uma questão de não estar definido para um e para outro. Então, a definição que eu faço aqui também serve para um sistema retangular. Então, como é que eu represento um sistema linear? Então, genericamente, eu estou aqui com equações genéricas, né? Genericamente, o sistema é representado dessa forma. O primeiro contato que a gente tem com sistemas lineares é quando vai fazer, eu não sei se a gente chama, hoje chama sétimo ano, né? Que era a antiga sexta série. A gente via lá sistemas de equações, né? Do primeiro grau. Então, você tinha duas equações, duas incógnitas. Aquelas equações do primeiro grau eram simplesmente equações lineares. Então, a gente já começou a estudar isso no ensino básico, né? No ensino fundamental. No ensino médio também se fala um pouco, né? Mas aí agora a gente vai aprofundar um pouco mais, tá bom? Então, aqui eu tenho um sistema que tem n equações, né? Então, cada linha é uma equação. E eu tenho n incógnitas, ó, x1, x2, etc. até xn. São as minhas incógnitas. Isso é uma representação de um sistema linear. Então, por exemplo, um sistema de equações de primeiro grau, que só tinha x e y, eu represento dessa mesma forma, não é? Agora, eu posso representar esse sistema em notação matricial, ou seja, escrevê-lo na forma de operações com matrizes. Se vocês observarem, ó, A11, A12, etc., A1n, A21, A22, A2n, esses caras aqui, ó, que são os coeficientes, né, de cada termo, formam uma matriz. Então, esse cara vai formar a matriz dos coeficientes, que é a matriz A.
Observe que eu tenho aqui ó, x1, x2, etc, xn. E isso se repete em cada linha. Então, esse cara aqui vai formar a matriz X. Aqui é a matriz das incógnitas. E esses caras que estão do outro lado, ó, os termos independentes, B1, B2, etc, Bn, formam a matriz dos termos independentes. Então, eu tenho aqui um sistema AX igual a B. Ó. A matriz A vezes a matriz X resulta em toda essa parte aqui, né? Que são os primeiros membros das equações. E a matriz B é exatamente essa. Se eu pegar esses caras aqui, ó, até como uma matriz coluna, ó, B1, B2, etc, Bn, eu tenho a matriz dos termos independentes. Tem algumas observações a fazer, mas antes disso eu quero fazer uma outra aqui. Em geral, a gente encontra nos livros, quando trata de escrever um sistema linear na forma matricial, a gente vê essas matrizes, a matriz X e a matriz B, com letras minúsculas. A gente sabe que a representação de matrizes é com letras maiúsculas. Mas isso tem a ver também com algumas aplicações. Por exemplo, essa minha matriz X podia ser também representar uma função, tipo uma função f. E eu poderia escrever aqui AF igual a B, por exemplo, né? Então, no lugar do x, eu poderia ter uma função, certo? Então, alguns autores preferem já utilizar letras minúsculas para a matriz X, que é a matriz das incógnitas, e para a matriz dos termos independentes, beleza? Então, tá aqui, ó. Nessa minha condição, a matriz A é uma matriz n por n, ou seja, uma matriz de ordem n, é uma matriz quadrada. Não necessariamente tem que ser assim, né? Eu falei agorinha, né, que eu estou definindo aqui utilizando um sistema quadrado, matriz quadrada, mas eu poderia também definir isso para uma matriz m por n, não tem problema nenhum. Ele continua sendo um sistema linear, certo? Vai ser a matriz dos coeficientes. X é uma matriz n por 1, ou seja, ela tem n linhas e uma coluna. Então, essa minha matriz X é a matriz coluna, que é a matriz das incógnitas, e a matriz B é uma matriz n por 1, ou seja, tem n linhas e apenas uma coluna. Ok? É a matriz dos termos independentes. E aí eu posso mostrar como é que ela se escreve. A matriz A está aqui evidenciada, a matriz X, ó, x1, x2, etc, xn, e a matriz B também é uma matriz coluna. Observe que se a gente fizer operações, nessas operações indicadas, ó, A vezes x igual a B, vai dar certinho, veja. A1 vezes x1 mais A12 vezes x2 mais etc. A1n vezes xn igual a B1. E vai dar a nossa primeira linha. A21 x1 mais A22 x2 etc. mais A2n xn igual a B2 e assim por diante. Então, observe que fazendo o produto de A por x e igualando a B, a gente monta cada equação, ou seja, cada linha do nosso sistema, tá bom? Uma outra forma de representar o sistema linear, além daquela forma em que eu escrevi as equações da forma matricial, é uma segunda forma matricial, que é utilizar a matriz aumentada. Então, se eu pegar a matriz A e a ela juntar a matriz B, olha, vai ficar essa matriz aqui, ó, certo? Essa matriz eu chamo de matriz aumentada ou matriz ampliada do sistema. Então, esse cara daqui também representa o mesmo sistema linear. Eu trouxe algumas observações. A primeira se refere à expressão número 1. Eu vou só voltar um pouquinho para a gente lembrar quem é essa expressão. A expressão número 1 é o sistema genérico, a expressão número 2 é o sistema na forma matricial, AX igual a B. Mas vamos lá. Então, ele diz o seguinte, embora essa minha expressão, nessa expressão eu tenha utilizado um sistema linear quadrado, ou seja, a matriz A é de ordem n, essa definição que eu falei serve para sistemas retangulares, ou seja, a matriz A é de ordem m por n. Eu já tinha falado, mas é bom frisar isso. A segunda observação diz o seguinte, ó, encontrar as soluções ou a solução de um sistema linear como aquele que a gente representou genericamente significa o seguinte, significa a gente descobrir quais são os valores, quais são os componentes da matriz X, certo? Então, é determinar quem é essa matriz, ou seja, determinar uma ênupla, se eu quiser escrever na forma de vetor, está aqui, ó, x1, x2, etc, xn, determinar quem é o vetor solução, né? Qual é o vetor ou qual é a matriz coluna que satisfaz ao mesmo tempo todas as equações do nosso sistema linear, ok? Então, isso é o que a gente já sabia de um sistema, só estou aqui relembrando. Dois sistemas lineares vão ser chamados de equivalentes quando a gente conseguir resolver os dois sistemas
E as matrizes solução de cada um vão ser matrizes iguais. Então, vou pegar um sistema AX igual a B e outro sistema, sei lá, tipo CX igual a D e resolver as duas matrizes X, se forem iguais, ambos os sistemas também serão chamados de equivalentes. Isso é uma definição, é uma observação importantíssima, porque a ideia de encontrar sistemas equivalentes é que eu posso pegar um sistema que seja muito complicado de trabalhar e tentar utilizar algumas técnicas que transformem aquele sistema mais complicado num sistema equivalente, mas que seja mais simples de trabalhar. Então, para resolver um sistema, muitas vezes nós vamos ter que utilizar essa observação. E como é que nós podemos classificar um sistema linear, ou um sistema de equações lineares, como a gente quiser chamar? A gente vai verificar o seguinte, se ele se ele admite uma solução ou várias soluções ou não. Então, a primeira classificação tem a ver com a questão da solução. Por isso que a gente diz que classificar um sistema depende do número de soluções. Se ele não tiver nenhuma solução, se ele não tiver como resolver, a gente vai chamar esse sistema de sistema impossível, incompatível ou inconsistente. É o que eu estou aqui colocando como número 2, classificação número 2. Então, se não tiver solução, ele é um sistema impossível. Como é que eu consigo encontrar um sistema desse, né? A gente às vezes está resolvendo um sistema e vai ver que uma das equações do sistema é uma equação inconsistente, que tem algo que é falso. Por exemplo, imagine que você tem lá uma equação que tem lá menos 1 igual a zero. Menos 1 não é igual a zero. Então, isso é uma inconsistência. Um sistema que possui uma equação desse tipo é um sistema inconsistente ou impossível, certo? Agora, e se ele tiver uma solução? Aí a gente vai ver aqui em cima. Ó. Se ele tiver solução, ele vai ser chamado de sistema possível ou compatível ou consistente. Agora, se essa solução for única, tiver somente uma, aí eu vou chamar de sistema determinado. Agora, se ele tiver mais de uma solução, em geral, quando ele tem mais de uma, ele tem infinitas soluções, aí eu digo que esse meu sistema é um sistema indeterminado, porque eu encontro um valor em função de outro. Então, o sistema pode ser possível ou impossível. Possível quando tem solução, impossível quando não tem solução, quando não admite solução. Se ele for possível, ele vai se classificar em determinado, quando tem somente uma, e indeterminado, quando tem mais de uma solução, certo? E falando nessa coisa de classificar sistemas e, ao mesmo tempo, de sistemas equivalentes, um sistema muito bom de trabalhar é o que a gente chama de sistema triangular. Então, está aqui o tema desse slide, é sistemas triangulares. A gente pode ter um sistema triangular superior, como esse. Observe que se eu pegar o produto AX, a parte AX, observe que esse cara aqui forma um triângulo, não é? Então, esse cara, como é um triângulo na parte superior, eu chamo esse sistema de sistema triangular superior. Qual é a característica principal desse sistema? É que abaixo da diagonal principal, A1, A22, etc., ANN, né, eu tenho todos os termos iguais a zero. Então, como é que eu defino isso? Eu defino o seguinte, esse meu sistema vai ser triangular superior quando a matriz dos coeficientes, a matriz A, é de tal modo que os termos A e J vão ser sempre zeros toda vez que I for maior que J. Né? O índice linha é maior do que o índice coluna. Por exemplo, aqui embaixo do A11 seria o termo A21. Ora, o I é 2, o J é 1. Como I é maior que J, esse termo vale zero. Aqui embaixo eu teria A31, A32. De novo, 31, 32. 3 é maior que 1, 3 é maior que 2. Então, né? Nesse termo em que o I é maior que o J, o valor dele é zero. Então, nesse caso, eu só tenho valores zerados abaixo da diagonal principal. Então, isso é um sistema triangular superior. E eu também tenho um sistema triangular inferior. Olha ele aqui. Sistema triangular inferior, da mesma forma que o outro, eu tenho uma matriz que vai formar um triângulo, né? Vai virar uma matriz triangular. Essa matriz dos coeficientes vai ser formada de tal modo que todas as vezes agora que o I for menor do que o J,
ou seja, a posição que indica a linha, for menor do que a posição que indica a coluna, esse cara vai valer zero, o termo vai valer zero. Então, por exemplo, aqui eu teria o A12, né? Tem o A11, seria A12. Ora, A12, I é 1, J2. I menor que J, o termo vale zero. E isso vai acontecer todas as vezes que I for menor que J, certo? E daí eu tenho somente acima da diagonal principal, todos os valores são zeros. E daí eu só tenho um sistema triangular inferior. Uma coisa muito interessante dos sistemas triangulares é essa. Ó. Vê só, eu tenho aqui ó, A11, X1 igual a B1. Então, como é que eu descubro o valor de X1? Esse cara, A1 está multiplicando por X1, entre aspas, eu passo ele dividindo, né? Na realidade, eu não passo dividindo. Eu pego ambos os membros e divido por A1, né? Aí A1 dividido por A1 dá 1, então eu cancelo e vai ficar B1 dividido por A1. Então, veja, se eu quero encontrar o valor de X1, então, entre aspas, passo A1 dividindo, vai ficar B1 sobre A1. Então, eu já encontro o valor de X1. É fácil de encontrar. Quanto a esse valor de X1, eu substituo na segunda equação, ó. Né? Aí eu resolvo esse cara, passo para o outro lado e, de novo, eu consigo encontrar x2, porque eu vou ter somente uma incógnita nessa minha equação. Achando x1 e x2, eu substituo na terceira e assim por diante. Então, dessa forma, fazendo substituições, eu consigo calcular o valor de cada um dos termos da matriz x, ou seja, eu consigo resolver o meu sistema linear. Da mesma forma, está aqui o triangular superior, tenho ANN/XN igual a BN. Passo a NN dividindo e encontro o valor do XN. Né? Aí depois substituo na linha acima e assim vai. E eu vou encontrando isso aí. Alguns autores chamam isso de substituições retroativas, porque eu estou indo de baixo para cima. Né? Então, calcular uma solução de sistema linear, dependendo do tipo de sistema, pode ser muito fácil, muito simples. Tá bom? Então, se os sistemas forem triangulares, vão facilitar o nosso trabalho. E é o que a gente vai tentar fazer agora nas próximas aulas. Eu trouxe aqui dois exemplos de sistemas triangulares, um superior e um inferior. Observe aqui que eu tenho, nesse meu sistema número 1, eu tenho que 2x4 igual a 2. Ora, eu encontro logo o valor de x4, que é 2 dividido por 2 dá 1. Substituo esse cara aqui em cima, né? E eu já consigo ficar somente com uma equação e uma incógnita, acho o valor de x3. E assim por diante eu consigo substituir retroativamente até encontrar todos os valores do sistema. Desse modo a gente consegue encontrar todos os valores, né, das incógnitas, ou seja, determinar quem é a matriz x. Aqui no segundo exemplo já está bem mais prático. Ó, x1 igual a 3, substituo aqui, né? Vai ficar menos 3, passa esse cara para o outro lado, vou encontrando os valores e vou substituindo nas outras equações. Se a gente tiver um sistema linear triangular, superior ou inferior, isso é muito legal para nós calcularmos a solução, certo? E resolver os sistemas vai passar por isso. Alguns sistemas, dependendo do tamanho, vão ser bastante complicados. E aí a gente vai precisar fazer uma coisa chamada escalonamento, ou seja, pegar um sistema maior, né, mais complexo e transformar em algo mais simples, como um sistema triangular, por exemplo. E ainda sobre as classificações, eu tenho aqui os sistemas homogêneos. O que é um sistema homogêneo? Vamos ver a definição aqui. Ó. Um sistema linear vai ser chamado de homogêneo se os termos independentes são todos nulos. Quem são os termos independentes? São os termos da matriz B. Então, se a matriz B for matriz nula, esse meu sistema chama-se homogêneo. E aí o sistema homogêneo tem uma característica bem legal, né? Olha, ele nunca vai ser um sistema impossível. Ele tem pelo menos uma solução. Né? Se você observar direitinho, ó, se eu pegar x1, x2, etc., todos os x, e disser que eles são iguais a zero, então esse produto da matriz A pela matriz x também vai dar zero. Então, existe pelo menos a solução em que todos os caras são nulos, tá certo? E daí eu coloquei como observação isso. Ó. Todo sistema homogêneo possui pelo menos a solução x1 igual a zero, x2 igual a zero, ou seja, todos os valores iguais a zero. A essa solução a gente vai chamar de solução trivial. Então, um sistema homogêneo, que é esse aqui, tem pelo menos a solução trivial. Pode ter outras soluções? Pode, porque eu estou falando pelo menos essa. Então, no mínimo tem essa, certo?
que é a solução trivial em que todas as incógnitas são iguais a zero. A segunda observação diz isso. Ó. Se além da solução trivial a gente tiver outras soluções, a gente vai chamar essas soluções de não triviais. Mas um sistema homogêneo possui pelo menos a solução trivial. Tá aqui, ó. Observação 3. Há apenas duas possibilidades para soluções do sistema homogêneo. É o que eu estou falando, né? Ou ela possui somente a solução trivial, ou então ela possui infinitas soluções. Então ela tem a trivial e mais infinitas soluções. Ela nunca vai deixar de ter a trivial. Sempre tem. Agora, além dela, ou eu não posso ter ou eu posso ter nenhuma, ou eu posso ter infinitas. E daí eu já falei isso aqui, mas está como observação para ficar registrado. Todo sistema homogêneo é possível, certo? Porque ele apresenta pelo menos a solução trivial. Para nós concluirmos essa nossa aula de hoje, que é uma aula apenas teórica, que a gente está falando aqui de o que é um sistema e como é que representa o sistema, o que é uma solução, faltou falar das nossas referências. A gente está usando o livro do Steinbruch, o livro do Anton e também o Boldrini, certo? São os livros que eu tomei como referências para construir esse resumo de conteúdo. E chegamos ao final da nossa aula. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e também, claro, deixar um likezinho. Se você tiver alguma dúvida e estiver estudando comigo nesse momento, a gente vai tirar essas dúvidas no nosso ambiente virtual de aprendizagem, não é? Participe também das monitorias, claro. E se você não estuda comigo, deixa aí nos comentários do vídeo, que assim que eu tiver um tempinho, passo por lá e tiro essas dúvidas, beleza? Então, aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!